Bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui em Floripa está uma chuva danada desde ontem à noite e hoje de manhã também. O nome dessa cidade deveria ser Engarrafanópolis, uma cidade intransitável, uma cidade sem sistema de engenharia de tráfego, mas é uma cidade maravilhosa para se viver. Muito bem, espero que vocês estejam todos bem. Eu vou cumprimentar um a um aqui, deixa eu ler aqui no meu outro monitor. De repente apareceram. Cleonice, Mário Faria, bom dia. Regina Eurico, Eli, tudo bem, Eli? Ema Teixeira, Rosângela, Flávio Mota, Cris de Sampa, Walter Santos, Lígia Rodrigues, bom dia, Lígia, aí do Rio de Janeiro, tudo bem? Rita, Cristina Francês, Victor Vidão, André e Honey Bubble. Já temos um nome escondidinho aqui. Bom dia, Rosângela, bom dia a todos. Bem, o Jorge Antônio Ouro, eu telefonei para ele ontem à noite e disse que era bem possível que ele pudesse comparecer depois das 10h30. Ele tinha um compromisso. Então, vocês têm santo forte aí, como a gente diz aqui, né? Torcem aí, batem tambor aí, bum, 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 mentalizem para que ele venha aqui compartilhar o seu conhecimento conosco. Eu acredito que ele virá, apesar de que também tem um dilúvio aqui danado, como eu disse, né? E espero que as águas não o levem, né? Está ventando também. O tema que se apresentou aqui para a gente conversar, para a gente trocar ideia, eu acho que todo mundo tem experiências, né? Eu tinha pensado primeiro assim, será que eu pergunto para o pessoal sobre cada um relatar experiência tipo paranormal que teve na sua vida? Eu falei, não, isso aí vai ficar meio chatinho, né? E então aí apareceu essa questão da fé, da crença de cada um e da pergunta que não quer calar, né? Apesar de que a gente acredita, não acredita, sabe, não sabe, a pergunta que não quer calar é: será que existe vida após a vida? Né? Vida após a morte, sei lá, né? Vida após a vida. Dizem as doutrinas milenares, uma série de coisas, mas fica tudo no dito, né? Dizem que a alma é perene, que a gente não morre, que o espírito é eterno, e assim. Então, nós não temos prova, desculpem eu falar em nome de vocês, eu não tenho prova alguma de que existe coisa do lado de lá ou não, né? Por que eu digo isso? Primeiro, porque pelo que eu conheço, pelo que eu estudei, pelo que eu li, pelo que eu já ouvi, tudo, eu não conheço ninguém. A muvuca aqui embaixo já começou. Deixa eu fechar a janela aqui. Eu não conheço absolutamente ninguém que tenha voltado do lado de lá para contar alguma coisa. Esse negócio de NDA, Near Death Experience, ou experiência próxima da morte, para mim não tem valor nenhum. Porque se voltou é porque não morreu. Então, é isso aí. Então, eu quero saber agora de vocês, se vocês, antes da gente fazer... Tá tudo bem assim o som? Só me confirme aí, né? Antes da gente fazer essa introdução, eu quero contar duas histórias que me deixaram impressionados, né? Ao longo desse tema que nós estamos falando hoje. Tem um vídeo que existia nas locadoras vídeo, né? Não sei se tem DVD, eu creio que não. Chama-se Manika, Manika. É a história de uma menininha da Índia que, depois do nascimento, 2 anos, tudo isso aqui, dizia que queria ir para casa, queria voltar a conhecer, porque a casa dela, ela sabia onde é que era, ela queria saber do marido e essas coisas assim. E os pais, achando que a criança, por ser assim pequena, estava com influência, alguma brincadeira, tudo, foram procurar um padre. E esse padre ficou ouvindo a história, a menininha foi crescendo, começou a conviver com ela um certo tempo, até que o padre resolveu, que ela dizia, ela dava até o endereço de onde ela morava. Isso era no sul da Índia. E ela dizia que ela havia morado e vivido no norte da Índia, sabia o endereço,
deu o nome do marido dela e todas essas coisas, tal. O padre da igreja local, então, pediu autorização aos pais. Segura aí, Flávio, você já conta já. Pediu autorização para os pais para ir acompanhar esta menina até o pretenso local que ela teria vivido numa outra vida, segundo ela. Numa outra vida não, sei lá. Ela dizia que tinha... Pois bem, o padre foi para essa cidade, atravessaram a Índia inteira, que a Índia é grande, né? Atravessaram e foram até essa cidade. Foram até o endereço existia. Ela bateu na porta com uma segurança incrível. Quando abriu a porta, ela falou: esse é o meu marido. O homem olhou para ela, achou graça. O que é isso? O que essa criança está falando? Não, seu nome é esse, nós casamos no dia tal, deu todas as referências, lá em cima o meu quarto, dentro da minha cômoda tem isso, tem aquilo lá. O cara começou a ficar branco ali, ele já tinha casado novamente, e ele começou a ficar impressionado com aquilo. Bom, eu dei um resumo por cima, quem quiser procure esse, nem sei se tem aí, talvez hoje a internet nos disponibiliza tudo. É bem possível que a gente tenha a capacidade. Eu tenho esse DVD, eu não posso disponibilizar no YouTube porque eu não posso abrir mão, não é meu o filme, né? Mas Manika, Manika. Existem muitos outros casos que são possíveis, já foram publicados, de gente que dá toda a descrição de ter vivido tal, era o nome tal, dá a descrição disso, isso aquilo lá. Agora eu pergunto para vocês aqui, o que vocês acham que é isso? Será que é alguma coisa de cunho psicológico? Tem um amigo meu, eu já disse isso aqui, acho que no Vida Inteligente, de outras ocasiões. O nome dele é Luiz, ele é físico. Ele disse para mim, em certa ocasião, o grego, eu não acredito em reencarnação. Vida após a vida seria a reencarnação, né? Por que você não acredita, Luiz? Eu falei para ele. Ele disse: olha, eu vou te dizer, nós somos frutos dos nossos pais. Nossos pais são frutos dos pais deles. E assim vai, nós vamos lá para trás, ali até o início da civilização, início das coisas. Então, quando eu tenho um lampejo de memória, ou quando eu começo a falar uma outra língua, um fenômeno chamado de xenoglossia, isso nada mais é do que a memória celular que eu tenho dessas vidas que me antecederam. Eu achei particularmente, sempre gravo aqui, eu achei, espera um pouquinho só, Cleonice, já vou responder também. Eu achei que uma coisa coerente o que ele falou. Será que é isso? Não sei, não tenho prova disso, mas tem coerência. Se eu sou fruto de todos que me antecederam, e se na minha memória celular aqui tudo que é transmitido pode ter vindo junto com o espermatozoide, com o óvulo, tudo, então quem sabe lembranças que eu fui mulher, que eu fui homem, isso aqui, tal, poderia ser nada mais do que a lembrança genética e não de uma outra vida, digamos assim, tá? Então vamos lá. A vida dos meus antepassados, isso sim. Então tá, vamos entrar então, antes da gente dar sequência. Flávio diz o seguinte: olha, eu tenho uma experiência mediúnica de mais de 15 anos, dentre psicografia, desobsessão, pintura mediúnica, apometria e outras coisas, que para mim é mais do que o suficiente para perceber que quando o corpo físico morre, só o corpo físico morre. Flávio, eu respeito. Flávio, eu já andei por todas as linhas, quase todas as linhas. Já disse para você, trabalhei muito em casas espíritas, já trabalhei com cura, imposição de mãos, fiz cirurgias, uma série de coisas. Agora, hoje eu aludo isso à minha capacidade, ao meu potencial, à divindade que habita em mim, essa divindade que eu não dou nome nenhum, que todo mundo tem. Isso para mim também, o fato de até a questão da comunicação, que eu escrevi 5 livros, vocês sabem que eu achava que eram canalizados, depois eu tirei de circulação porque já não condizem mais com a minha verdade, o conteúdo, teria que modificar, e outra coisa que teria que modificar a compreensão que eu tinha daquilo lá, que eu achava que era alguém falando comigo. Quem estava falando comigo, na minha opinião, era eu mesmo, meu eu superior, que todo mundo chama, e falava comigo,
E era muito mais fácil, e todo mundo acha muito mais elegante, muito mais bacana, muito mais alimentador de ego dizer que foi fulano de tal, o espírito desse, o daquele que escreveu através de mim. Eu esqueci isso aqui, mudei de opinião, como eu posso mudar de novo, como sempre reitero aqui, de que tudo aquilo que eu escrevi foi fruto de coisas minhas mesmo, que eu não conhecia. A Cleonice diz que pode ter vindo com algum acesso ao Akasha, registro akáshico. Todo mundo fala do registro akáshico. Eu posso até acreditar no registro akáshico, mas eu não sei onde é que fica, nunca acessei, não sei de nada. Grego, você está muito cético. Eu não estou cético, em absoluto que eu não estou cético. Eu estou apenas mais ponderado, mais pé no chão. Eu não deixo de acreditar, como não acredito piamente. O equilíbrio. Como é que se diz? Como é que o Jorge diz aí? O caminho do meio? É isso aí. Não é bem isso, mas é o equilíbrio. Vou procurar saber. Não me entusiasmar muito com as coisas e ficar mais pé no chão, mais racional, mais mente concreta. Né? Então, não sei. Então, aqui, eu quero mais saber de vocês. Ótimo, tá vendo? O Luiz Fotógrafo diz o seguinte: o Jorge diz que não existe a reencarnação de um para um, portanto não poderia ter essa lembrança. Não. A que lembrança se refere, Luiz? Essa questão, pera um pouquinho, me escreve aí, segura aí. No meu ponto de vista, se existir, vamos dizer, nós somos um grande vaso, já disse, um grande vaso, que um dia foi quebrado. Hipoteticamente, vai só uma metáfora assim para a gente poder. E os fragmentos desse vaso somos nós, todos que nos antecederam, todos que virão para frente, tudo. No fim das contas, todos esses fragmentos voltam para aquele mesmo vaso e vão constituí-lo novamente ou quebrar de novo até quantas vezes ele precisar fazer essa experiência, né? Então essa questão da reencarnação do um por um, como o Jorge já disse, não sei se ele não está aqui hoje, quem sabe ele vem ainda, apesar de não existir um para um, mas a gente traz todas aquelas experiências dos que nos antecederam, de família, de gente desse vaso, tanto em maior proporção ou menor proporção, depende do processo de cada um. É uma coisa muito complexa, que com o tempo, quem sabe a gente consegue chegar um pouco mais próximo da compreensão. O Flávio diz que o ceticismo é uma boa forma de não acreditar em qualquer coisa sem ter certeza. Isso, existe o ceticismo sadio. Eu acho que isso é bacana. Você ser cético. Cético é isso aí que ele disse, não acreditar em alguma coisa sem ter certeza. Porque esse negócio de fé nunca foi e nem será ciência. A questão de acreditar, ver para crer, crer para ver, foi um tema até que o Bruno, que não pode estar aqui hoje, só quinta-feira, nosso querido colaborador Bruno, ele disse que era um bom tema para se discutir, crer para ver ou ver para crer, né? Então, o que a gente só vai poder acreditar naquilo que a gente vê? A gente vai poder ver só naquilo que a gente acredita? Não sei, vamos ver. Ah, claro, Flávio, que você disse da sua experiência. Eu também tenho as minhas. Eu tenho minhas experiências ditas mediúnicas. Nós não estamos aqui contestando a sua experiência. Nossa Senhora, já tive coisas fabulosas. Minha mãe, meu pai. Eu conheço N casos. Pô, eu vou fazer 62 anos. Eu militei nesses... Nossa Senhora, nossa, vocês não imaginam o que esses olhos viram. Sabe? Então, o que é isso? Não sei. Eu não posso dizer que isso aqui é prova de que existe alguma coisa do lado de lá. Eu acho que energias existem sim. Isso eu tenho prova porque eu vejo, sinto isso aqui é prova para mim. As coisas que eu enxerguei, as coisas que eu enxerguei não necessariamente estão num plano fora daqui, sei lá, nós já cansamos de falar isso no Vida Inteligente, né? Nossa, eu tenho experiências que poderiam corroborar todas essas crenças aí, mas eu não sei aqui atribuí-las, né? Eu tenho minhas experiências também, Flávio, muitas, nossa. Desde a física quântica, assuntos mais esotéricos formam minha visão. É isso aí, Cleonice, cada um tem a sua, e quando você muda a sua visão, você muda de todos que estão ligados com você, principalmente nessa egrégora que a gente forma aqui todo dia. E já estamos aqui há 8 anos e mais ainda, desde
Ednilson diz assim, bem lembrado, com o exemplo do vaso, o uno no todo e o todo no uno. É o atmiat miatat. O Luiz Fotógrafo diz, acho muito complexo para entender, mas estou esperando novas peças para encaixar. Sim, isso é verdade, até eu espero em breve voltar a esse tema com o nosso irmão Jorge, que aqui, quando o grego fala, o Eustáquio fala, ele dá a visão dele sem conhecer absolutamente nada do que o Jorge conhece. Então o Jorge já tem uma outra visão mais profunda, um outro prisma de observação. Então isso é bacana a gente ver todas as facetas de um mesmo assunto. A Cris de Sampo, o ceticismo é bom quando favorece a investigação que conduz ao conhecimento, e conhecer é olhar a mesma coisa por todos os ângulos que tiver. Perfeito, Cris. Exatamente isso que eu acabei de dizer. Eu posso mudar amanhã, eu posso mudar a minha opinião, né? Amanhã eu posso ter uma experiência ou extrafísica ou sei lá, qualquer que seja, e a minha opinião mude. Por quê? Porque foi a minha experiência, aí vai constituir a minha verdade. Deixa eu ver quem me chama aqui para eu poder. O Jorge está aqui entrando e não está conseguindo fazer login no chat, não sei porquê, peraí. Tá vendo? Então já ele vai participar, mas não está, para a alegria de todos aqui. Vou escrever aqui, estamos falando de você. Ele não está conseguindo entrar no chat, não sei porquê. Eu estou conseguindo fazer login. Ué, a casa não está tão cheia assim, porque tem às vezes que proíbe, né? Eu digo, quando a casa enche, apesar de que está enchendo hoje aqui também, o programa está indo bem. Isso significa que todo mundo está feliz nessa nossa egrégora. Então torcer aqui para o Jorge entrar. Vai aí, bate tambor vocês aí que vocês têm. Opa, pera aí. O stream not found. Espera um pouquinho, vocês estão me ouvindo? Espera. Será que aconteceu alguma coisa? Espera um pouquinho só. Vocês estavam me ouvindo aqui porque aqui na minha tela sumiu. Houve alguma interrupção aí? Ué, o Jorge disse que está me ouvindo e vendo bem, mas o login do chat não deu. Ué, como não deu? Escreve aí, Jorge, vamos ver. Se você está me ouvindo e falando aqui, ué. Todo mundo está ouvindo bem, estão falando. Tenta de novo aqui, porque não tem. Se você abrir o Pax TV, ô Jorge, pax.tv.br, você está automaticamente no chat. Entra com outro nome qualquer aí, depois você muda, vamos ver o que acontece. Ele está na superfície, tá? Quem está na superfície? O Jorge está. Só tem gozador aqui. Claro que o Jorge está na superfície. Não sei, pode ser que não, né? Não estou vendo ele daqui. Vai ver que ele está. Com essa chuva ele vai vir nadando aqui, ó. Se ele estiver lá embaixo, já afogou. Então, é isso. Deixa o Jorge tentar entrar aqui. Deixa eu ver se ele está. Vamos ver. De repente ele dá. Deixa eu ver se eu consigo vê-lo aqui dentro do chat. Não sei por que ele não consegue entrar. Ainda não entrou aqui. Tem um outro nome aqui. Conseguia ver o vídeo. Sim. Ensina alguém aí para aqui, sequinha aí, para colocar o nome dela aqui, por favor, tá? Então vamos ver. Tá, então essa questão de a gente acreditar ou não, eu quero saber agora de vocês. Algum de vocês aqui, fora o Flávio que acabou de dizer, né, que ele tem, se ele quiser também contribuir com a sua experiência, né? Uma delas aqui, eu quero saber de vocês, se algum de vocês tem alguma experiência mais do que marcante a nível pessoal, que tenha visto, que tenha presenciado e que tenha trazido a cada um individualmente, porque a experiência é de cada um de vocês, uma prova de que existe vida após a vida. O Flávio diz o seguinte: desde criança, desde os 5 anos de idade, me aconteceram coisas estranhas. Eu precisei procurar conhecimento. Ainda eu procuro, mas tem algumas coisas que, embora longe de ser verdades absolutas, pelo menos hoje eu já não tenho mais como duvidar pelas experiências. Esse chat, infelizmente, ele é curto. Você tem que escrever um determinado número de caracteres e depois tem que escrever, publicar e ir para outro. Já falei com o servidor, mas ele disse que é impossível, é coisa do chat mesmo, então você vai ter que escrever dessa forma. Pode continuar aí, Flávio. O Walter Santos diz que nunca teve nenhuma experiência. A Cleonice, ele está ensinando aqui. Tá.
Isso, ontem o Luiz está falando que conseguia ontem eu ver e ouvir, não sei se o Jorge está conseguindo, né? E a solução foi ir para outro. O que é OC? Não sei o que é OC. De repente abre aí e faz. Ô Jorge, se você estiver me ouvindo, faz aí uma atualização, não sei, o F5, para ver se a página está vindo aqui do lado. Então, tá. Alguém quer alguma mais experiência para contar para nós aqui? Uma certa. Nossa, eu já tive tanta coisa, nem sei por que eu não vou falar mais nada aqui, eu vou esperar vocês falarem aqui um pouquinho, porque senão vira monólogo, né? Eu tenho muitas experiências para contar, muitas coisas que eu presenciei, já acompanhei Pai de Santo na casa das pessoas. Newton, bem-vindo, Newton. Já fui atrás de, nossa senhora, de obsessor, essas coisas. Então, agora, isso tudo que eu presenciei, que vi, que não era simulação, porque era a empregada da casa incorporando, entre aspas, e distribuindo pancada para todo mundo, 5, 6 pessoas não conseguirem apanhar, e 5, 6 pessoas tentar segurar uma tampinha de 1,5 metro. Então isso aí são o quê? O que é isso aí? Alguma energia? Deve ser. De onde é essa energia? Sei lá. Essa questão que nós queremos. Porque é legal a gente ter convicção, é legal a gente ter crença. Mas a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que ter embasamento nessa crença. Não adianta só acreditar por acreditar. Acreditar por acreditar, nós somos, como é que se diz? Bois da manada, vacas da manada. Só vamos atrás de um boi e assim não está nem sabendo, está andando, estamos seguindo lá e não temos consciência nenhuma. Então o conhecimento ele tem que ser conhecimento com sabedoria, sei lá se é isso o termo certo. Nossa, adoraria que o Jorge entrasse. Opa, tá aqui o Jorge. Bom dia, meu irmão. Para alegria, tá aqui. Não deu para escolher. Então tá aí, ó. Tá aqui, então, olha. Jorge. Ops, tá aqui o Jorge, tá com uma carinha. Nossa, veio de crocodilo. O que é isso? Um dinossauro, Jorge aí. Então, Jorge, bem-vindo, meu querido irmão. Tá aqui, a turma tava com saudade de você. E você veio aqui enriquecer o nosso chat aqui. Como você já percebeu, o tema a pergunta é se existe vida após a vida. Eu já dei a minha impressão, as pessoas devagarinho estão dando as delas, e eu quero saber, você pessoalmente, já disse no programa uma certa vez, eu não duvido de nada porque eu não tenho, como é que é? Eu tenho certeza de tudo. Alguma coisa assim você me diz. E agora eu quero saber a sua impressão. Eu sei que você acredita, né? Eu quero saber no que você se fundamenta para acreditar que exista vida após a vida. Tá. Aqui eu vou ler porque as pessoas que não estão aqui vão assistir, né? O Jorge diz: a vida após a vida continua a ser vivida, só que sem corpo físico. É a mesma vida que existe hoje. Bom dia, Zoraia, tudo bem? Bem-vindo ao nosso grupo aqui. Então tá, Jorge, pode seguir. Ele pergunta se continua existindo, pergunta ao Jorge se continua existindo em forma espiritual. Eu acho que esse assunto, se a gente falar até o fim do mundo, nós não vamos esclarecer nunca aqui, sempre vão sobrar perguntas, né? A diferença é só entre mundo das causas, diz o Jorge, e mundo dos efeitos. Só que gera causa é o corpo físico. Opa, interessante isso, eu vou repetir. A diferença é só entre mundo das causas e mundo dos efeitos. Só quem gera causa é o corpo físico. Tá aí, ó. Vamos lá, pessoal, quero ver vocês aqui perguntarem agora. Aí eu também aprendo, porque eu adoraria. O homem, o Jorge diz, o homem é setenário. Após perder o corpo físico, o homem continua a existir, mas sem físico e vital. Eu gostaria muito que existisse alguma coisa do lado de lá. Primeiro, aí ele pergunta o que o espírito fica fazendo. Primeiro, porque eu gostaria de rever todos os meus parentes, meu pai, minha irmã, meus tios, minhas tias, meus amigos, todas aquelas pessoas que já se foram e que eu tenho uma tremenda saudade.
então se eu pudesse revê-los, ó, que maravilha, mesmo que fossem as almas, como já estamos cansados de falar, não importa o que, seria interessante, né? Mas, quem sabe? O Jorge ri e diz: o espírito fica fazendo o mesmo que faz hoje. Temos que entender que após a morte não há interrupção da vida, segue perfeitamente normal como é hoje. O Flávio Mota diz o seguinte: eu já vi cidades inteiras, se é verdade eu não sei, mas que eu vi. Perfeito, Flávio, agora eu gostei e vou repetir, eu já vi cidades inteiras, se é verdade eu não sei, mas que eu vi, e eu não duvido que você tenha visto. Falou, Flávio. A Cris pergunta: Jorge, às vezes as pessoas podem ter contato com coisas que não são almas. A Cleonice diz: nossa, eu creio também, nem penso que verei os meus parentes atuais. O Jorge diz: a diferença entre dormir e morrer é só que após dormir acordamos em o mesmo corpo, após morrer acordamos em corpo novo. E que corpo novo é esse, ô Jorge? Ixi, corpo novo. Tá vendo? A Cris estava falando: Cris, você vai acordar em corpo novo, então você não precisa emagrecer aqui não, como você nos fez rir outro dia aqui, ó. A Lígia diz: a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, cheguei a Carolina do Norte e tive a nítida impressão que já havia estado lá. A sensação que eu já tinha era que eu estava reconhecendo os lugares onde andava. Eu tenho certeza de que havia estado lá. Isso aí é o tal do déjà vu. Eu também já tive muitas vezes essa impressão. Newton: o filme Amor Além da Vida é uma noção para termos essa ideia. Mas puxa vida, filme é filme, sei lá, né? Nossa, como a gente gostaria que os filmes fossem verdade, né? E sempre, bom, sempre atrás de toda fumaça existe fogo. Quem sabe? Eli, boa pergunta. Falou: que corpo é este? Lígia: déjà vu tem relação a resíduos de existências anteriores aos quais você possa estar ainda ligada. É isso aí. Jorge: depois de morrer não vai reencarnar? Então é corpo novo. Mas tá, mas enquanto... sei lá se vai reencarnar, mas enquanto não reencarna, que corpo é esse aí? Como é que chama esse negócio que sobra, ô Jorge? A alma... suponhamos a alma. Ela é constituída do quê? Que corpo é esse? Ou eu guardo a forma física que eu estava aqui? Luiz Fotógrafo fala: como a alma de alguém pode estar com os amigos trabalhando ou jogando bola se os amigos ainda não morreram? A alma cria os amigos também? Putz, agora tem muita pergunta. Valquíria: Jorge, um toque físico pode ser sentido não existindo o corpo físico e sim a energia. Flávio Mota: eu vou falar uma coisa, eu me lembro de quando eu ia reencarnar, parece loucura, mas eu lembro. Não duvido, já disse que eu não posso duvidar de absolutamente nada. E o Jorge responde sim para a Valquíria. E diz para o Flávio: não, Flávio, pois para lembrar você precisaria ter sistema cérebro-espinhal que só acontece no corpo já formado ao nascer. Tá aí. A Valquíria diz que sentiu isso numa reunião espiritualista. O Morcego 137: lembrando que existimos tulcos na grandeza de 7 ligados ao mesmo espírito, quando um corpo morre abre uma vaga de vida e logo nasce mais um corpo vinculado àquele espírito. Não sei, está aí o Jorge para responder. E o Vigder: em relação à visão espírita, a alma após etapas no plano astral se prepara para entrar numa nova reencarnação. A teosofia diz de outra forma: explane mais. Assim nós vamos... Coitado do Jorge, quem mandou aparecer, meu irmão? Tá vendo agora? Bombardeio de perguntas. Jorge responde para o Morcego: a escala setenária pode ou não pode ser utilizada? Pode ser de 1 para 1 até 1 para N. Estrela da Manhã: bom dia a todos, Estrela da Manhã. Bom dia, Márcia Carromber, que também apareceu. Tá vendo? Flávio Mota diz o seguinte: o pior é que eu sei disso, mas eu não sei por que eu me lembro. Eu me lembro que existia a chance de eu nascer como mulher. Aí agora estão os cumprimentos aqui entre os participantes, né? Que eu não vou ficar cumprimentando um por um aqui. Entre eles, né? Hoje a casa está cheia de novo. Não sei quantos nós estamos, mas não importa. Se daqui a pouco começar a travar é porque passou mais gente do que o limite do servidor nos concede, pelo plano que a gente tem. Então tá aqui, deixa eu ver se tem alguém no... Ô Jorge, me volta aí, você não me respondeu aqui, ó.
Não, Flávio diz: a determinação de ser homem ou mulher é kármica e antecede a formação da memória. A Valquíria pergunta: quem está no mundo de Badagas? 25 fora o grego. Muito bom, hein? Nós estamos chegando aí, ó. Tá uma boa média, hein? Caramba, estou gostando de ver. Não interessa a quantidade, sim a qualidade. Jorge, os Badagas, tá? É isso aí, quem está em Badagas? Os Badagas. Boa, Jorge. Mas você não me respondeu. De que é constituída a alma? Né? Que corpo é esse que fica depois, antes de reencarnar? O que sobra? O que sobra aí? Vamos lá, morri, tá? Meu espírito foi sei lá para onde, não importa, sobrou a alma do grego. Esse chato ficou por aqui, vai ficar enchendo o pé de todo mundo, vai querer transmitir vida inteligente, essas coisas todas. Do outro lado de lá, que eu sou alma, como é que eu estou constituído? Como é que eu posso chamar o que eu sou? Isso aí. Mas isso não é um corpo, né? Então eu sou o quê? Uma palavra da mente concreta para a gente definir uma alma. Olha, eu vi uma alma. O que eu vi? Isso aí. Ele diz aqui, Jorge, a alma é montada. Peraí, deixa eu dizer o que o Jorge respondeu. Ele respondeu para mim: a alma é formada pelo somatório das emoções e conhecimento, mental concreto e mental emocional. A Emma diz: bom dia, quando estava grávida do meu caçula, logo após fazer a novena da parturiente, apaguei a luz do quarto, quando vi meu sogro vestido como se vestia antes, de cabeça baixa, olhando para minha filha que estava dormindo. Depois não vi mais. Foi a única vez. Esse negócio de Jorge virtual, diz a Cris de Sampa, é bem complicado. O que eu vou fazer? Vamos tirar a fotocópia do Jorge aí, mandar um para cada um. Jorge diz: o conceito de corpo é relativo, tratamos como corpo só aquilo que é físico. Boa resposta, gostei, agora ficou entendido. Corpo é aquilo que é físico, beleza. Fora do físico não há corpo. Claríssimo. Morcego 137 diz: alma é igual, emoções vividas mais conhecimento adquirido. O Jorge diz: alma sublime resolve, não aprende nada, nem sente, uma vez que para isso precisa do sistema cérebro-espinhal. Puxa vida, hein? Então a alma não sente absolutamente nada. Então, peraí, pode parar. Freio. Eu não quero fotocópia de mim mesmo, já não aguento. Eu imagine dois. Assim é gente fina, ó, Jorge. Me diz uma coisa, então. Se não tem emoção, que são coisas do... Agora você bateu forte, hein, Jorge? E esse negócio das manifestações em centros espíritas ou casas espíritas de almas que aparecem chorando, pedindo socorro, tudo isso aqui. Se não tem emoção, que negócio é esse? Me explica isso, por favor. Meu filho, a Lígia diz que meu filho viu o avô na casa dele na hora em que ele morreu, só que eles moram a 60 km de distância. Quando liguei para dar a notícia, ele disse que meu avô morreu. Jorge, a realidade dói, mas não mata. Jorge diz: ela não aprende nada, apenas expressa o que ela é. Ah, tá. Peraí, então a alma tem emoções ainda, pô? E emoções não tem nada a ver com o cérebro espinhal, essas coisas, não. Newton está trabalhando e escutando nós. Se perder o emprego, não culpa a gente, hein? Tá legal. A alma não tem emoções. A alma são as emoções. Pô, você é bom de bola mesmo, hein? Gostei. A alma são as emoções. É isso aí. Então tá certo. Tá vendo? As pequenas coisinhas que a gente às vezes precisa ouvir para... O Évrica do Aristóteles. Évrica, encontrei, Eureka. É isso aí. Repito, o Jorge. A alma não tem emoções. A alma são as emoções. Bacana. Flávio Mota diz: mas essas manifestações, a emoção não tem nada a ver com choque anímico? A Cris pergunta, boa pergunta: essas emoções podem ser chamadas de vida após a vida? E aí ele diz: acho que isso de sentir alguém que vai morrer são energias, creio. Eu acho que sim, é uma afinidade energética isso aí. Premonição. Vamos ver o que o Jorge deve estar escrevendo, porque é um monte de gente perguntando, ele deve ficar louco aqui também, né, para responder isso aqui. O Jorge diz: a diferença é o seguinte: quem organiza a alma, as emoções e o conhecimento é o livre-arbítrio, o sistema cérebro-espinhal. Quando a pessoa morre, não há ninguém para controlar as emoções, ficam por conta de si mesmas. Então,
Então, tá, nem a alma pode controlar as emoções, porque a alma são as emoções. É isso aí, tá bom. É difícil, assim, pela mente concreta, tentar assimilar a informação nova, assim, e compreendê-la, né? Mas, como ela está aqui, eu acho que com o tempo ela vai germinando aqui dentro e a gente... A Valquíria diz, ela pergunta se podem se manifestar. Eu acho que sim, né? Se está lá para se manifestar... A alma não sofre sem corpo físico? E não há ninguém para só? O que é? Não deu para entender ali. Não, a alma não sofre sem corpo físico? Não deu para entender. Então, Jorge, me dá uma... Como é que se diz? Se você tivesse que definir... Hoje você está bom de bola, como sempre, né? Se você... O Jorge diz, é simples. É só não querer ver a alma como um ser completo. Ela é o que restou da existência, emoções e conhecimento. Como são todos entrelaçados, assim permanecem até sublimarem-se. Nós já falamos sobre questão de sublimação, não podemos ficar falando aqui de novo, mas nós vamos voltar ao tema mais para frente. E também isso no Inteligência Abstrata que vem por aí, o novo programa na pax.tv.br, Pax, a TV do bem. Valquíria pergunta, antes o morcego falou o seguinte, é simples, imagina você tendo vontade de tomar suco de morango e não tendo boca. É isso aí, dá para ter a impressão, né? Valquíria, Jorge, as manifestações dessa alma podem acontecer? Aí ele pergunta, mas não há sofrimento nessa sublimação? Lígia também pergunta, quando a pessoa é muito apegada à matéria, quando morrer fica apegada à vida e às coisas que tinha? Com certeza. Pelo menos o que a gente vê aí, se é verdade ou não sei. Mas que um monte de gente fica incomodando aí, andando nos lugares que frequentava. Agora isso aí, o que é isso eu não faço ideia. O Jorge diz, por exemplo, se eu estou vivo e tenho medo de cachorro, ao ver um atravesso a rua. Se eu morrer e vejo um cachorro, quer dizer, o medo de cachorro se apresente, eu vou sentir medo até resolver. Poxa, até morto você tem medo de cachorro. A sublimação ocorre simplesmente porque não há mais vital para alimentar as emoções. Assim. Então, pelo que eu entendi, vê se é isso, Jorge. Eu fico com as minhas emoções, eu não aumento mais elas, porque elas são fruto daquilo do meu corpo físico, né? Então, a única coisa que pode acontecer com as minhas emoções é eu sublimá-las, é isso? O astral é plástico, diz isso. Tá? Nossa, seria interessante, mais pra frente eu vou ver também depois, mais em outra situação aqui com o administrador aqui do servidor. O Jorge me responde, sim, Grego, por exemplo, um médico morto vai praticar a medicina de quando era morto. Isso. Não vai descobrir técnica nenhuma nova, né? Porque tem gente que diz, porque a medicina de lá é fantástica, tem os aparelhos fantásticos, porque entre o tubos daqui e tubo de lá, isso é verdade ou é mentira, Jorge? Principalmente que é em centros cirúrgicos de casas de cura, né? Não vou denominar qual é o segmento, pode ser casa de cura de qualquer coisa. Mas esse negócio que dizem que aparelhos, fios, máquinas no astral e tudo isso aqui, isso existe ou não existe? Nunca o médico morto vai aprender novas técnicas de medicina, simplesmente porque para aprender, quer dizer, criar formas de conhecimento, precisa de cérebro. E não tendo cérebro... A Cleonice diz que sublimar o vício do cigarro vai ser difícil. O Jorge diz, o que é visto no astral é criado astralmente, por aqueles que desejam ver. Então eu posso criar a parafernália que eu quiser, não é isso, Jorge? Em eu sendo alma. Né? Ou não? Criar eu posso... Sendo alma, eu posso criar, mas se eu criar, não estou criando. Não estou criando porque eu sou emoção, tá certo. Lígia diz para o Jorge que ele ficou bem de jacaré, que legal. Lagartixa, meu ladrão dragão do umbral. Não, criado pelos vivos que desejam. Ah, sim, tá, Jorge. O Jorge diz que os vivos é que criam essa. Olha, porque eu vi lá. Eu visualizei, tem um monte de máquinas, tubos, coisas maravilhosas dentro daquele local de cirurgias. Então é isso, é o homem, é o ser humano encarnado que cria isso. É isso, Jorge? Tá.
Valquírio, o médico pode ajudar sim, porque ele tem conhecimento ainda. Ele só não adquire novo conhecimento. O Jorge responde a minha pergunta e diz: sem dúvida, pois a criação do astral e a manutenção dos mesmos implica no uso do vital. É isso aí. Então tá. Muito bem, 11h10. Vocês querem mais Jorge ou interrompemos por aqui? Tá? Estão satisfeitos? Resumindo, quero que todo mundo responda, os que estão aqui. O Flávio diz: esse negócio do encarnado criar tem a ver, isso é como interface. A Cleonice pergunta: Jorge, uma questão, e se sabendo que somos divinos e já houve um novo saque no futuro, como eu posso aceitar essas limitações? Eu não entendi, mas Jorge deve ter entendido. A gente só vê no astral aquilo com o que tem afinidade? Pergunta a Cris. Jorge diz: não deveria, Valquíria, pois o médico, para se aproximar e trabalhar, vai usar da vida de alguém. Olha só, hein? Olha só. Para alguém se manifestar aqui na Terra, tem que usar a energia de alguém. Espera um pouquinho só aqui, tá? O Jorge diz para a Cleonice que são planos que nos competem resolver. O Walter pergunta como é que ele sublima algo. A Lígia pergunta para o Jorge se a gente corre perigo em morar na casa de morto que foi muito apegado à matéria. O Walter pergunta o que é sublimação. Já hoje não vai dar para dizer isso aí, Walter. Já falamos no Vida Inteligente diversas vezes, nós vamos falar mais. Sim, o Jorge diz que o que vemos nos olha de volta e esta energia é retirada do baço dos presentes. Ou seja, para um médico espiritual, uma entidade espiritual trabalhar, ele usa a energia retirada do baço dos presentes ou daquele que empresta seu corpo para que a alma se manifeste. Então, Jorge, eu posso dizer, eu estaria errado se eu dissesse, independente de eu acreditar ou não, que todo médium é exaurido quando trabalha ou quando permite que uma alma trabalhe com o seu corpo? Eu vi, Jorge, tem razão. Exatamente. Ele vem aqui e é sempre. Perfeitamente, então tá aí. Sabe por que, Jorge, eu fiz essa pergunta? Porque, por incrível que possa parecer... Espera aí, Jorge. O processo de retirada da energia do processo tá... Por incrível que possa parecer... O Jorge diz que esse processo da retirada da energia do baço cria fissuras na rede vital. Que não podem ser corrigidas a não ser por meios teúrgicos. O que é teurgia, Jorge? Teurgia, qual é o meio teúrgico? Enquanto você responde aqui, digita, deixa eu dizer um negócio, para corroborar com isso aí que você está falando. Eu já fui vice-presidente de grupo espírita, eu já trabalhei com cura, já fiz imposição de mãos e caí fora. E eu conheço muita gente que trabalha com cura, nesses grupos de cura, ajudou muita gente, mas em compensação, contraiu doenças gravíssimas. Jorge, tem tudo a ver, né? Psicografia do Jorge. Não. Só como é que o grego diz, junto com a cura vem tudo o resto. Tá certo então isso aqui? Porque é estranho, né? Nós deveríamos, quer dizer, se eu trabalho com curas, eu curei tanta gente, tudo isso aqui, eu não podia ficar doente de jeito nenhum. E a maioria dos curadores, entre aspas, acaba contraindo doenças gravíssimas. Isso tem a ver, Jorge? Antes da gente encerrar o nosso programa por hoje? Sim. Existe, então, para finalizar aqui, a gente tem... Existe alguma profilaxia para o médium? Um médium tem condição de se precaver? O Jorge responde: o lidar com o astral é deixar a torneira da vitalidade aberta. A Lígia Rodrigues pergunta: como o médium se defende? Vamos encerrar com essa pergunta, Jorge? Eu acho que é... O Jorge responde: é criar uma fissura no muro que separa o físico do astral, danificando permanentemente o vital. A Lígia pergunta: então ser médium é um perigo? Não se defendem, não sabem o que fazem. Putz, Jorge. Quer dizer,
eu acho que eu estou fazendo caridade e eu estou me ferrando, é um termo pesado, até pejorativo, mas é isso, em síntese. Não tem defesa para o médium. Lidou com a alma, energia vital sugada, baço, futura instalação de doença física no corpo, correto? E além do mais, o Jorge diz, as almas que procuram um médium são aquelas que rejeitam o fato de estarem mortas e ficam aprisionadas. Tem, mas para isso ele precisaria saber o que faz. Putz, Jorge, você está demais hoje, meu irmão. Isso é importantíssimo que você acabou de dizer. Se o médium sabe o que está fazendo, ele tem defesa. E o Jorge diz para a Lígia que a realidade dói, mas não mata. Tá, ó, achei maravilhoso. Eu acho que essa questão para a próxima semana eu já me intuí mais ou menos do tema aqui que nós vamos falar. É muito importante isso, muito importante. Vocês lembram que a gente falou aqui no Vida Inteligente? Acho que o Jorge estava aqui. Não sei se ele estava ou não estava. Você sabe o que diz? Entendeu? Então o importante é o que o Jorge acabou de chamar a atenção. Ele diz o seguinte: você pode ajudar uma alma gerando um deva, uma bênção, uma frase do tipo que siga o caminho que o karma lhe reserva. Então, você sabe o que faz, grande tema, hein? A gente saber o que está fazendo, de repente a gente se mete a tentar ajudar as pessoas, mas a gente tem direito a ajudar as pessoas, a gente sabe o que a gente está fazendo, como se defender. Puxa, ajudei tanta gente e contraí uma doença séria, por quê? Esse mundo é cruel comigo. Por quê? Não, cruel com você foi a sua ignorância, o verbo ignorar, de não saber o que você estava fazendo. Isso aqui, grande frase, Jorge. Algum bicho te mordeu hoje bem, gostei muito aqui, o Jorge diz, interferir no plano astral, no plano não, pois a moeda de troca para isso é a vida de quem aí se aventura. E diz, assim é o astral. Que se disse? O Jorge fala muito isso, bem lembrado aqui. A Helena Petrovna Blavatsky disse, embaixo de cada roseira uma serpente. Tá? A roseira é linda, né? Isso aqui é bonito, mas embaixo de cada roseira tem uma serpente. Olá, Soraya e Marcos, bom dia. Pena que vocês chegaram atrasados, mas daqui a pouco vocês vão ver no YouTube. Jorge, existe um ritual agartino, que é chamado de ritual de encaminhamento, onde deseja-se que a alma siga o caminho que lhe é de direito. Pô, Jorge, isso aí não pode tornar público isso aí? Ou não? Podemos falar sobre isso um dia, do encaminhamento da alma? Ou não pode? É velado? Não, para variar. Caramba, tá, uma pena. Tudo bem. Tá. Então tá bom, mas vamos maturar ideias sobre isso, da gente fazer, saber o que a gente está fazendo, tá? É muito legal, o conhecimento é uma coisa maravilhosa, a gente poderia ficar aqui o dia todo, né? Pro Jorge, querem falar mais? Então tá. Então aqui em termos, para não deixar muito aqui o vídeo grande, eu vou encerrar a parte do vídeo e vocês continuam com essas questões, tá? No chat do Vida Inteligente. Para quem fica, www.pax.tv.br. Um bom dia a todos, foi muito bom estar com vocês e um feliz sempre. Obrigado, Jorge. Obrigado, queridos, todos vocês que estão aqui. Nefertiti, Soraya, Jorge, Estrela da Manhã, Valquíria, André, Edenilson, Vigder, Luiz Fotógrafo, Newton, Cristina Francês, Lígia Rodrigues, Walter Santos, nossa, quanta gente aqui, Walter Santos, Morcego, Cris de Sampa, Fernanda, Márcia Carromber, Bianca Duarte, Rosana, Flávio Mota, Regina, Ema Teixeira, Eli, Regina Eurico e Cleonice. Um fraterno abraço e um feliz sempre. Permaneçam no chat. Fui.